Olá, boa tarde para você. Segunda-feira, começo de semana e, é claro, o dia ideal para tomar a decisão de ser melhor, de se cuidar mais e de começar a dieta. E hoje temos razões bem importantes para decidir. Está no ar o Meio-Dia em Revista. Aproveita e anota aí nosso recadinho. Perdeu alguma edição ou gostaria de ver ou rever algum assunto em especial? Basta se inscrever no nosso canal no YouTube e conferir por lá, youtube.com/c/meio-dia em revista. E a gente começa a tarde com notícias e adianta o que vai ser destaque logo mais no Repórter Amazonas. Yuri Carvalho conta pra gente. Seja bem-vindo mais uma vez, Yuri. Ok, Bia, mais uma vez, boa tarde. E eu sei que hoje tem uma matéria especial sua, né? Muito especial, uma matéria muito legal que se trata da temática de conflitos de gerações. A geração X, que são os nascidos entre 1960 e 1980, e a geração Y, que são os nascidos de 1980 aos anos 2000, né? Normalmente em uma empresa sempre existem conflitos entre os mais jovens e os mais velhos, e a Ângela Bubol, que é uma professora da UFAM, ela fez um estudo sobre isso. Na matéria, eu não vou falar aqui, mas na matéria ela explica como resolver esses conflitos. E a gente foi numa empresa, a NDT, que é uma parceira da Microsoft, uma empresa de tecnologia, e o ambiente é muito legal, muito diversificado. Para promover esse processo de comunicação, eles trabalham de uma forma muito interativa e o ambiente proporciona isso para eles, ou seja, a gente visitou uma sala dentro da empresa onde tem jogos, videogames e uma biblioteca, está passando aí, existem quadros para facilitar o processo de comunicação entre todas as pessoas, do estagiário até o presidente, espalhados na empresa toda. Nesses quadros existem adesivos informativos, que aí a pessoa vai lá e sabe o que todo mundo está trabalhando, o que cada um está fazendo. É muito legal. Deu curiosidade para ver, né? Isso, é muito legal. Então faz o convite para o nosso telespectador. Tá certo, é hoje às 5h45 na TV Cultura, no jornal Repórter Amazonas. Obrigada, Yuri. Eu quero te parabenizar, porque ontem foi aniversário do Yuri, viu? Felicidades para você. Obrigado. E a equipe do Meio-Dia te deseja toda a felicidade do mundo. Muito obrigado. Até a próxima, então. Obrigada, Yuri. E por algum motivo, se você perder o Repórter Amazonas de hoje, amanhã você confere aqui a reportagem especial do Yuri. E no próximo bloco a gente conversa sobre saúde do coração. Seu coração está bem? É só um minuto. E agora nós vamos saber como funciona um centro de saúde especializado em tratamentos cardiológicos e como os equipamentos modernos e o trabalho da equipe médica conseguem ajudar a acelerar o diagnóstico e salvar vidas. A reportagem é de Nauzila Campos e Gato Júnior. Só nesse hospital, na zona centro-sul de Manaus, os problemas cardíacos mais comuns reúnem em média 5.400 pacientes por ano. Na nossa clínica, nós temos muito problema de hipertensão arterial e também com o ritmo de vida de hoje, cigarro, tabagismo, colesterol, também nós estamos tendo muito problema de anginas. E para cada patologia, é necessário fazer um exame específico com esses equipamentos, que chamam a atenção pelos detalhes modernos. Mas o manuseio dessas máquinas exige muito conhecimento, atenção e um cuidado especial com os pacientes que vão precisar delas. Por meio desses equipamentos, a maioria dos exames cardiológicos é feita com contraste, um conjunto de substâncias que são injetadas no corpo para destacar uma parte específica no organismo. Antes a gente vê a função renal, pede os exames de ureia, creatinina, potássio, por causa do contraste que ele vai ser submetido a contraste. Os exames são por fluoroscopia, ou seja, por raio-x, então a maioria usam o contraste, e aí a gente precisa ver esse preparo anterior. Também, se ele é um paciente diabético, a gente faz a suspensão das medicações do diabetes também por conta da função renal.
Essa é a preparação para a hemodinâmica, um tipo de exame que, entre outras utilidades, identifica obstruções nas artérias, que podem causar infartos. E para realizar esse procedimento, existem algumas máquinas específicas. Esse aqui é o equipamento de hemodinâmica, e ele serve não só para exames cardiológicos, mas também para diversos outros procedimentos da saúde. Não é isso, doutor? O nosso equipamento de hemodinâmica, ele está sendo usado por uma gama de especialidades médicas. Eu vou citar uma coisa aqui que pode parecer até estranho. O que teve? A gastroenterologia, por exemplo, né? Há vários procedimentos não invasivos, desde a endoscopia até retirada de cálculos nas vias biliares, que chama pancreatografia endoscópica. O médico penetra com catéter, vai até o duodeno e retira o cálculo quase de dentro da vesícula, no canal da bile, vamos dizer assim. Ele faz, né? Estudo de colonoscopias. Nós temos uma gama de pacientes na área gástrica e clínica médica, com vários médicos fazendo esse tipo de procedimento sem precisar operar o paciente. A colocação de marca-passo, o estudo eletrofisiológico, que é o estudo dos feixes nervosos que inervam o coração e que dão aquelas arritmias fatais, que às vezes o remédio não cura, não resolve. Esse aparelho ele é capaz de detectar dentro do coração com o catéter e qual o foco da arritmia e fazer um procedimento chamado ablação, em que anula o foco de arritmia e o indivíduo se livra do risco de morte e se livra de uma quantidade enorme de remédio. Outras ferramentas também auxiliam nos procedimentos cardiológicos. Uma delas é o stent, essa espécie de arame em formato cilíndrico, que ajuda a desobstruir as artérias em cirurgias. Ele entra através de um catéter não expandido. Na hora que a gente entra na coronária ou em qualquer artéria, a gente expande essa molinha e ela faz pressão no vaso para que abra a luz do vaso. Isso é, você tem uma obstrução ali para a presença de uma placa de colesterol, enfim, por qualquer motivo, então a gente abre e coloca esse material, essa molinha, para segurar a placa e evitar que ela volte de novo a fechar a luz daquela artéria. E toda essa tecnologia também pede cuidados. Introduz um catéter, ou pelo braço, ou pela perna, através de uma artéria qualquer, até chegar ao sítio onde a gente vai tratar. Mas o ambiente aqui dentro é tratado como se fosse uma cirurgia, então aqui é como se fosse um centro cirúrgico, de sorte que todo o cuidado que a gente tem aqui é o mesmo como se fosse fazer uma cirurgia. Não só no tipo de roupa, mas nos cuidados de esterilização e por aí vai. Depois de fazer todos esses procedimentos, o paciente ainda precisa de atenção no pós-operatório. Muito paciente acha, ponto, eu já fiz um stent, que é essa molinha que todo mundo fala, estou livre do meu problema cardíaco. Não está. Você vai ter que fazer dieta, exercício, porque a doença está em você, vai voltar, vai entupir, a coronária vai dar problema outra vez. Então, a gente tem que manter visita periódica ao cardiologista, fazer dieta, fazer exercício físico, qualidade de vida, muda a qualidade de vida depois disso aí. E amanhã é o Dia Mundial do Coração e a gente, na nossa segunda da Saúde e Bem-Estar, aproveita para conversar um pouco sobre a importância e os cuidados que precisamos ter com esse órgão vital. E quem está com a gente é o cirurgião cardiologista Álvaro Nogueira e também o senhor Jucimar Pacheco, que tem 83 anos, já passou por aí algumas cirurgias de coração e hoje está aqui para contar a história dele. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, de um modo geral, hoje as pessoas elas estão se preocupando mais com a saúde do coração? Sim. Primeiro me permita, boa tarde a todos, aos telespectadores da TV Cultura, a todos que estão aqui, mas uma pequena correção, eu sou clínico cardiologista. Clínico. Na formação médica, na área especificamente de cardiologia, na formação ou você escolhe a clínica ou a cirurgia. São complementares no seu campo de ação, porém são diferentes clínica, na sua formação. Passaram errado, perdão. Mas não há mal nenhum, não. Eu gosto de todos os meus amigos cirurgiões cardíacos com quem a gente tem que trabalhar necessariamente. Não é? Mas, então, as pessoas elas têm se preocupado?
mais? Graças a Deus, sim, e muito graças a vocês, graças à própria mídia em si, quer dizer, a democratização, a utilização de recursos de mídia, de internet, disseminou de uma forma democrática muito rápida toda essa situação do mundo moderno, dos riscos de doenças não só cardiovasculares, mas de todas as áreas, de sorte que essa informação obrigou a população a tomar um estado de ciência e de procurar melhorar a sua qualidade de vida, procurar auxílio médico, enfim, em todas as áreas, para que consiga ter uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, uma melhor qualidade de velhice. Os números ainda são preocupantes. Somente por ano, né, no Pronto-Socorro, segundo a matéria, são 5.400 pacientes por ano. Né? Queria que o senhor avaliasse um pouco esses números e o que a gente tem que fazer para melhorar isso. O número assusta, embora esse número que tenha sido passado, ele na verdade não reflete só atendimento cardiovascular. O protocolo hoje é uma unidade geral, claro, com foco do passado, muito focado na área cardiovascular. E boa parte desse atendimento ainda é centralizado em cima dessa área de maior expertise, que é o que a gente trata, mas não só coração. Quando a gente fala em sistema vascular, a gente envolve todos os segmentos do corpo, inclusive o cérebro, que também é um sistema onde tem vasos, tudo é objeto da ação da nossa área em foco. O que a gente não faz, dando o retorno invertido? A área materno-infantil, isso é obstetrícia, pediatria. Tirando isso, o resto do protocolo hoje já tem uma filosofia de trabalho, até porque as áreas são muito interligadas. O cardiologista precisa do pneumologista, precisa eventualmente do gastroenterologista e por aí vai. Então é impossível hoje na medicina você trabalhar isolado, sozinho. Né? Sozinho. Sim, a resposta à tua pergunta, sim. Graças a Deus, isso tem feito uma incentivação na população de procurar profissionais de saúde, particularmente médicos, para que consiga mudar os seus perfis, não é? O senhor veio hoje com o seu Jucimar, que tem 83 anos, né? Já passou aí. Eu queria que o senhor pudesse dar o quadro geral dele para a gente poder entender e eu conversar com o seu Jucimar. Ele está 85 anos, não é? Pois é, ele está tão jovem que na entrada aqui eu fui chamado de Jucimar e ele de Dr. Álvaro. E ele, Dr. Confunde, olha por quê? Só. Porque ele próprio disse que era o Jucimar. E eu acompanhei, eu sou o Dr. Álvaro. Não é? Então tá certo. Só que uma coincidência. Brincadeira à parte, a gente vê que com a idade que ele está, ele não era assim hoje. Se ele fosse hoje o que era lá atrás, ele já não estava mais aqui. É isso que eu queria saber, como que era o seu Jucimar antes de ter esse problema, o durante, o que aconteceu e a diferença hoje do seu Vamos lá, Jucimar. Antes de ser operado, eu tinha uma vida muito ativa mesmo. Quando eu dormisse pelo menos 5 horas no dia, eu estava dormindo até muito. Porque eu viajava. A minha viagem, que era para os Solimões, durava 70 dias, 60. O que o senhor fazia? Eu tinha um regatão. Eu era um dos regatões dos Solimões. Vendia desde a agulha ao açúcar. Então não parava mesmo, né? Então tinha uma vida muito ativa. Quanto à parte do coração, eu nunca tinha sentido nada, absolutamente nada. Neste dia, ou seja, dia 21 de novembro de 2000, na hora do café, eu e minha senhora tomando café, eu senti uma dorzinha no peito. Aí eu disse para ela: mãe, estou com uma dorzinha chata aqui. Ela disse: deve ser gases, né? Eu disse: deve ser. Não demorou 1 minuto, eu estava querendo ela subir as paredes de dor. Aqui na frente e atrás. E corri para o protocolo. Que o protocolo é o meu pronto-socorro. Daí, ao saltar do carro, me lembro ainda muito bem que saltei do carro. Não me lembro de mais nada porque eu caí na porta do protocolo. Então,
na visão médica, o que aconteceu com o seu Jucimar? Ele tinha essa vida aí muito agitada, estresse, falta de... Como é que era a alimentação também? Tinha cuidado? A alimentação não era... Não era específica, né? Não, pulava a refeição, não era má, não. Mas tinha essa coisa do estresse, né? Não parava 5 horas. Tinha. Isso Cigarro, tudo, né? Cigarro também, seu Jucimar? Eu fumei durante 52 anos, fumava 4 carteiras por dia. Não fazia atividade física regular. Nenhuma. Tinha os hábitos de vício, de vida, que hoje nós já mapeamos como chamados fatores de risco. Quanto mais fatores de risco você tiver, maior é a tua probabilidade de vir a desenvolver doenças cardiovasculares. Então a gente entra aí, vamos enumerar para a gente saber? São os maiores fatores de risco, é o fumo, o tabaco, as dislipidemias, onde entra o colesterol, o triglicerídeo, o diabetes mellitus e o sedentarismo. E para lá, muito mais outros que se agregam como os fatores de risco. Mas esses 4 são os principais. Quanto mais coisas você tiver errado, aí vai também a obesidade, o estresse, outros marcadores hematológicos. Quanto mais fatores de risco você tiver, maior a tua probabilidade. Todos esses fatores de risco nós conseguimos mapear e conseguimos tratar e acompanhar. Só um é que a gente, no momento, não consegue ter uma intervenção, que é o famoso fator genético. Então, é bem sabido que tem familiares que têm sucessão de pessoas da mesma família com doença familiar. Esse é um traço genético. Isso a gente consegue até mapear no genoma os traços genéticos de pessoas com maior ou menor probabilidade. Eu digo por que hoje? Porque já há algumas brincadeiras de a gente ligar ou desligar alguns genes no intuito de acender os bons genes e apagar os maus genes, no sentido de se expressar. Hoje em dia ainda nós não temos isso factível. Mas todos os outros são mapeáveis e são mutáveis. E o trabalho nosso do cardiologista não é pegar o indivíduo já infartado, é tentar convencer o cidadão de que é preferível fazer a profilaxia primária para evitar ter que chegar numa situação O que é recomendável a partir da idade? Se tem uma idade que a gente tem que procurar o cardiologista para fazer os exames preventivos? Vou te responder da seguinte forma. Temos uns trabalhos iniciais feitos com soldados na guerra do Vietnã. Portanto, estamos falando de pessoas na faixa de 18, 20 e poucos anos de idade. Muitos daqueles jovens que morreram em circunstâncias de guerras foram avaliados o coração desses jovens e muitos deles já tinham placas de colesterol depositadas em muitas artérias, inclusive as coronárias. 18 anos de idade. Quer dizer, se a gente tiver que trabalhar com profilaxia efetiva, a gente tem que trabalhar na pediatria. Entendeu? E a gente vai falar sobre isso já também, viu? A gente vai para um breve intervalo, é rapidinho, não sai daí. A gente continua essa conversa. Como o doutor Álvaro iniciou esse assunto agora no segundo bloco, eu continuo com essa minha curiosidade sobre as crianças que sofrem com doenças do coração. Em um ano de funcionamento, o Serviço de Cardiopediatria da Fundação Francisca Mendes já realizou 119 cirurgias em crianças cardiopatas. No aniversário de um ano de funcionamento, a diretoria comemora principalmente a recuperação e a boa resposta no tratamento da maioria das crianças e o alerta os pais para os principais sintomas de uma cardiopatia precoce. Vamos ver? De acordo com a equipe de médicos do Hospital Francisca Mendes, as doenças do coração podem ser identificadas desde bem cedo, em crianças recém-nascidas. Muitas delas passaram pelo serviço de cardiopediatria do hospital. Já foram operadas mais de 110 crianças no serviço, além dos outros procedimentos. Durante esse período da formação, mais de 400 crianças resolvidas aqui. Entre esses pacientes está o Leonardo, de 1 ano. Logo que nasceu, foi identificada uma doença no coração e ele já passou até por cirurgia. A mãe, Dona Margarete, é cheia de cuidados com o filho. Desde que ele nasceu, ele faz acompanhamento ambulatorial aqui. Ele vem encaminhado pelo Dr. Marcelo Melo, ficou fazendo acompanhamento com ele, com a doutora Sueli e o Dr. Jorge, que é o cirurgião, né?
E desde que ele nasceu, assim, ele foi muito bem tratado aqui, foi bem acompanhado. Outra paciente é a Sofia, de 2 anos, que em breve vai passar por uma segunda cirurgia. Devido a esta equipe maravilhosa, este hospital maravilhoso que sempre tratou bem a Sofia, sempre me tratou a mim, eu passei aqui 35 dias que foram muito pesados para mim, mas amenizados pela equipe toda e pelos profissionais todos deste hospital. O cirurgião cardíaco que operou as 2 crianças é o Dr. Jorge Butel. Ele está otimista quanto ao quadro clínico de Leonardo e Sofia. A previsão dele é que ele tenha uma vida praticamente normal. É claro que vai precisar de acompanhamentos, né, aqui conosco na cardiologia. A cardiologista Eliana Garcia alerta os pais para os sintomas de cardiopatia precoce. Então, geralmente é aquela criança que ela é mais cansadinha, é aquele bebê que não consegue pegar o seio normalmente, é uma criança que ela não está ganhando peso, é um marco principal, e os outros sintomas que vão aparecendo de acordo com a gravidade de cada cardiopatia. Mas geralmente a criança cansada, a criança roxinha e a criança que não consegue ganhar peso, isso já é um marco importante. Doutora, ele não imaginava que o número também era grande, né, de crianças cardiopatas. Eu vou te assustar mais ainda, isso chega a 1 a 2% dos nascidos vivos. Mas o que assim, no meu olhar leigo, né, eu realmente não sei o que causa, por que nasce uma criança dessa forma? Tem, na grande parte, na grande maioria, nós não sabemos qual é o defeito congênito. Sabemos mapear na semana exata em que determinados defeitos ocorrem durante a formação do bebê dentro da barriguinha da mãe. Mas saber por que isso ocorre em alguns e não em outros é que nós não sabemos mapear. Em pequenas parcelas nós temos sim alguns links, por exemplo, algumas alterações cromossômicas do tipo o Down, a trissomia do 21, a síndrome de Down. Metade dessas crianças nascem com cardiopatia congênita muito focado num tipo específico de cardiopatia congênita chamada defeito do canal atrioventricular. Há um link entre a trissomia do 21, que é a doença de síndrome de Down, e esse tipo de cardiopatia. Assim como outras também cromossomopatias também têm um link maior, uma prevalência maior de alteração cardíaca congênita. E assim, voltando agora para o assunto dos adultos, né? O seu Jucimar, ele tinha essa vida ativa e simplesmente, do nada, como ele falou, estava tomando café, sentiu as dores, mas é sempre assim? Ou a gente o corpo já emana algum sinal? Como é que a gente pode observar se o corpo está, sabe, mandando algum sinal para ter alguma atitude, né? É uma pergunta bem interessante. Se você se recordar o que eu te falei no exemplo há pouco, pessoas com 20 anos de idade já estão desenvolvendo, depositando plaquinha de gordura nas suas artérias, e isso aí não é um apanágio da coronária. Essa plaquinha de gordura ocorre em qualquer canto do organismo. A doença é a mesma, de um derrame, de uma gangrena, a doença é a mesma, comprometendo segmentos de artérias diferentes. Tanto que é muito frequente o indivíduo ter um derrame hoje, amanhã ter um infarto ou ter uma gangrena na perna, porque a doença é a mesma, localizada em vários locais. Isso vai se depositando aos poucos, até o ponto em que passa aquilo, vamos chamar isso de ferrugem dentro de um cano, que passa a atrapalhar a passagem de sangue. Aí aparece o sintoma. Se aquela ferrugem rapidamente cresce de uma hora para outra por motivos específicos, você tem um quadro agudo que é o infarto. Mas o infarto é o fenômeno zero, mas o processo é alguma coisa que demanda décadas. Foi o que aconteceu com o seu Jucimar? Foi um infarto que ele teve? Sim, no caso dele ele não chegou a infartar, mas ele teve um quadro intermediário. Por muito pouco tempo ele não perdeu parte do músculo cardíaco. E também em função da brevidade do atendimento, que isso é importante. O atendimento, né? Sim. Conta um pouquinho aí, ele chegou lá... Isso foi em 2010. 2010, né? 2000. Com 7 dias ele estava em casa, já operado, o resumo. Entrou, passou mal, foi diagnosticado, no dia seguinte fez o cateterismo e alguns dias depois operou. Com 7 dias ele já estava em casa, já cheio de ponte para tudo que é lado. E o que mudou na vida do senhor? Você teve que deixar, né, essa vida corrida? Como é que foi hoje? Como é que o senhor leva a vida? Eu levei tranquilo.
Estou com uma vida tranquila. Mas teve que mudar teus hábitos, Agora, é isso que ele está perguntando. É o que eu vou falar. Aquele, por exemplo, o cigarro. Nem pensar. Nem pensar. Bebida. Eu tomava uma cerveja na hora da refeição, na hora do almoço. Fazem 15 anos que eu não boto um pingo na boca. Quanto ao resto, está tudo no mesmo, sem problema. Não sinto nada, graças a Deus. E ao acompanhamento Álvaro, também. Dr. Depois disso, a pessoa que tem algum problema no coração, o acompanhamento médico é para sempre, né, sim, doutor? sim, sim. Tanto que nesse período, desde da cirurgia, que foi o primeiro cateterismo que ele fez, ele já fez, daí para frente, mais outros 5 cateterismos. E um deles, em 2012, nós tivemos que fazer uma angioplastia, que impede uma cirurgia. Hoje, com aquelas molinhas que a gente viu na matéria, a gente consegue fazer a desobstrução e abre a artéria sem precisar operar. E a gente faz isso hoje, inclusive, com as pontes que são colocadas. Então, ao longo desses 10 anos, muita coisa mudou para melhor e a intervenção cirúrgica passa a ser uma opção quando a gente não consegue fazer o tratamento utilizando a própria hemodinâmica, que é um procedimento mais novo e muito melhor. Eu quero agradecer, doutor, pela vinda, pelos esclarecimentos, seu Jucimar. Obrigada, desejo aí muita saúde, muito vigor aí. A todos nós. Obrigada por ter aceito o convite também. Prazer foi todo nosso. Prazer. Rapidinho, alguma orientação? Amanhã é o Dia Mundial do Coração, alguma orientação para o nosso telespectador? Siga as orientações. A mídia é muito democrática. Tudo que aparece na mídia dizendo que é bom, sem exagero, né? Capim santo, comer abobrinha plantando bananeira, isso não funciona. Mas as coisas estão claras. A mídia é bem clara do que é uma qualidade de vida que a gente precisa ter no que se refere à alimentação, atividade física, controle de peso, alguns hábitos que a gente são danosos, que a gente tem que banir, como é o tabagismo, o controle eficaz da pressão, dos fatores de risco, tipo colesterol, triglicerídeo, por aí vai. É isso que realmente faz com que você tenha hoje 100 anos de idade com um corpo de 40, que é o que se quer. Muito obrigada, doutor. Eu quero encerrar por aqui, mas quero deixar meus parabéns para ela que está aqui, ó, falando no meu ouvido, Luana Chaves, minha produtora. Obrigada por sempre estar aqui e aí, inclusive no dia do seu aniversário. Meus parabéns. A equipe toda te deseja muita luz, muita felicidade e sonhos realizados. E a gente volta amanhã com a Terça da Beleza. Tchau. My one solution is my queen, 'cause she stays strong.